Existe algo que você nunca contou para ninguém? Um segredo tão profundo, tão pesado, que você carrega sozinho há décadas? E se esse segredo pudesse mudar completamente a vida das pessoas que você ama? Hoje eu vou te contar a história de Helena, uma avó de 87 anos que guardou um segredo por mais de 60 anos. Um segredo que ela finalmente revelou em seu leito de morte, mudando para sempre o destino de sua família. Antes de começar, se inscreve no canal agora e deixa nos comentários de onde você está assistindo. Quero saber se tem gente de todo o Brasil aqui comigo. E fica até o final, porque essa revelação vai te deixar completamente sem palavras. Helena estava morrendo. Todos sabiam disso. O câncer que começou em seus pulmões havia se espalhado, e os médicos disseram que era questão de semanas, talvez dias. Ela estava em casa, na cama que compartilhou com seu falecido marido por 50 anos, cercada por fotografias de uma vida longa e aparentemente plena. Seus 3 filhos, Laura, Roberto e Camila, se revezavam ao lado de sua cama, junto com seus respectivos cônjuges e os 7 netos. A família sempre foi unida. Jantares de domingo na casa de Helena eram tradição sagrada. Natal, Páscoa, aniversários, todos sempre juntos. Helena era o centro gravitacional que mantinha todos conectados. Ela era a matriarca amada, a avó que fazia os melhores biscoitos, que contava as melhores histórias, que sempre tinha um conselho sábio ou um abraço reconfortante. Mas nas últimas semanas, à medida que a morte se aproximava, Helena começou a ficar inquieta. Não era a dor física que a medicação controlava razoavelmente bem. Era algo mais profundo, algo que perturbava seu espírito. Ela acordava no meio da noite murmurando palavras incompreensíveis. Olhava para seus filhos com uma expressão que eles não conseguiam decifrar. Mistura de amor e algo que parecia culpa. Laura, a filha mais velha, notou primeiro. Ela estava sentada ao lado da cama de Helena uma tarde, quando sua mãe segurou sua mão com força surpreendente para alguém tão frágil. Eu preciso contar, Helena murmurou. Antes de ir, eu preciso contar a verdade. Laura tentou acalmá-la, dizendo que ela não precisava se preocupar com nada, que deveria apenas descansar. Mas Helena sacudiu a cabeça com determinação que Laura não via há meses. Chame seus irmãos. Todos precisam ouvir, só os adultos. As crianças não. Havia urgência em sua voz, uma clareza que havia estado ausente nos últimos dias. Laura, confusa mas obediente, chamou Roberto e Camila. Também chamou os cônjuges, mas Helena insistiu. Não, só meus filhos. Só vocês 3, por favor. Então ali estavam eles. Laura com 48 anos, Roberto com 45. E Camila com 42, sentados ao redor da cama de sua mãe moribunda, sem ideia do que estava por vir. Helena os olhou, um por um, memorizando seus rostos como se fosse a última vez. E talvez fosse. Eu guardei um segredo por 63 anos, Helena começou, sua voz fraca, mas firme. Um segredo que mudou tudo, e eu não posso morrer sem contar. Vocês merecem saber a verdade, mesmo que ela mude como vocês me veem. Os 3 filhos trocaram olhares nervosos. Que segredo poderia ser tão importante? Que verdade sua mãe, a mulher mais honesta que conheciam, havia escondido por tanto tempo? Helena respirou fundo, reunindo forças. Seu pai, Carlos, o homem que vocês conheceram e amaram, não era meu primeiro amor. E Roberto? Ela olhou diretamente para seu filho do meio. Você não é filho de Carlos. O silêncio que seguiu foi ensurdecedor. Roberto ficou branco como papel. Laura cobriu a boca com a mão. Camila apenas olhou, incapaz de processar as palavras que acabara de ouvir. O quê? Roberto finalmente conseguiu falar. Sua voz apenas um sussurro estrangulado. Helena continuou, lágrimas começando a escorrer por seu rosto enrugado.
Quando eu tinha 23 anos, um ano antes de conhecer Carlos, eu estava apaixonada por outro homem. Seu nome era Miguel. Nós íamos nos casar. Eu estava grávida de 3 meses quando ele morreu em um acidente de carro. Ela pausou, a dor daquela memória antiga ainda vívida em seus olhos. Eu estava devastada, quebrada. Perdi o homem que amava e 2 semanas depois perdi o bebê também. Aborto espontâneo. Minha família me disse para seguir em frente, para esquecer, para recomeçar. Então eu conheci Carlos 6 meses depois. Ele era gentil, estável, seguro. Tudo o que eu precisava naquele momento. Nos casamos rapidamente. E eu tentei ser feliz. Laura estava chorando silenciosamente. Camila segurava a mão de Roberto, que parecia estar em choque completo. 2 anos depois, Laura nasceu. Helena olhou para sua filha mais velha. E eu amei ser mãe. Amei Carlos também, mas de forma diferente. Não era paixão ardente que tive com Miguel. Era parceria, companheirismo, e estava tudo bem. Eu havia aceitado minha vida. Mas então, 8 anos depois do casamento, quando Laura tinha 6 anos, aconteceu algo que eu nunca esperei. Eu reencontrei alguém, o irmão de Miguel, Eduardo. Ele havia se mudado para nossa cidade por trabalho. Nos vimos por acaso no mercado, e foi como se o tempo não tivesse passado. Ele tinha os mesmos olhos de Miguel, o mesmo sorriso, e todas aquelas emoções que eu havia enterrado voltaram com força devastadora. Helena pausou, reunindo coragem para continuar. Nós começamos um caso. Eu sei que foi errado. Eu sei que traí Carlos, traí meus votos, traí tudo o que dizia acreditar. Mas eu estava tão perdida, tão presa em uma vida que eu havia escolhido por desespero em vez de amor. Eduardo me fazia sentir viva novamente de formas que eu havia esquecido que eram possíveis. O caso durou 8 meses, e então eu engravidei de Eduardo. Ela olhou diretamente para Roberto, que estava tremendo. Você, meu filho. Você é filho de Eduardo, não de Carlos. Roberto se levantou abruptamente da cadeira, cambaleando. Não, isso não pode ser verdade. Papai era meu pai. Ele me amava. Eu sou igual a ele. Todo mundo sempre disse: você é igual a ele em espírito porque ele te criou. Helena disse gentilmente. Mas biologicamente você é filho de Eduardo. E Carlos nunca soube. Ninguém soube. Nem Eduardo. Como? Camila finalmente encontrou sua voz. Como ninguém soube? Como você escondeu isso? Helena respirou fundo. Quando descobri que estava grávida, terminei com Eduardo imediatamente. Disse a ele que nosso caso foi erro, que eu amava meu marido, que nunca mais queria vê-lo. Ele ficou arrasado, mas respeitou meu desejo e se mudou da cidade. Carlos ficou tão feliz quando contei sobre a gravidez. Ele nunca suspeitou de nada. E quando Roberto nasceu, Carlos o amou incondicionalmente desde o primeiro segundo. 2 anos depois, Camila nasceu. Ela sim, filha de Carlos. Helena olhou para sua filha mais nova. E eu me comprometi a ser a melhor esposa e mãe que pudesse ser, a fazer meu casamento funcionar, a amar Carlos da forma que ele merecia. E eu amei. Durante os próximos 42 anos, até ele morrer, eu amei aquele homem com tudo que tinha. Não da mesma forma que amei Miguel, mas profundamente, verdadeiramente. Mas o segredo sempre esteve lá. E à medida que Roberto crescia, eu via Eduardo nele. Os mesmos gestos, a mesma risada. Ninguém mais notava porque ninguém mais conhecia Eduardo. Mas eu via e carregava aquela culpa todos os dias. Laura, que havia ficado em silêncio processando tudo, finalmente falou. Eduardo, o pai biológico de Roberto, ele ainda está vivo? Ele sabe? Helena balançou a cabeça. Ele morreu há 15 anos. Câncer. Eu li no obituário. Ele se casou, teve outros filhos, viveu uma boa vida. E não, ele nunca soube sobre Roberto. Eu nunca contei.
Roberto ainda estava de pé, olhando para sua mãe como se ela fosse uma estranha. Por quê? Ele perguntou, voz quebrada. Por que você está me contando isso agora? Por que não levar esse segredo para o túmulo? Por que destruir tudo que eu achava que sabia sobre quem eu sou? Helena estendeu a mão trêmula para ele, lágrimas escorrendo livremente agora. Porque você merece saber a verdade. Porque segredos têm peso, e eu carreguei esse peso sozinha por 63 anos. Porque há implicações médicas, genéticas, que você deveria saber. E porque eu não quero morrer com essa mentira entre nós. Eu te amo, Roberto. Você é meu filho em todos os sentidos que importam. Mas você também é filho de Eduardo e você tem direito de saber sua história completa. Roberto desmoronou, caindo de joelhos ao lado da cama, soluçando. Helena passou a mão pelos cabelos dele, como fazia quando ele era criança. Me desculpe, ela sussurrou. Me desculpe por carregar isso por tanto tempo. Me desculpe por colocar esse peso em você agora. Laura e Camila também estavam chorando, processando não apenas a revelação sobre Roberto, mas o que isso significava sobre sua mãe, sobre seus pais, sobre a família que pensavam conhecer. A imagem perfeita que tinham de Helena estava despedaçada, substituída por algo mais complexo, mais humano, mais falho. Há mais, Helena disse depois de alguns minutos. Os três olharam para ela, mal podendo imaginar que poderia haver mais. Eduardo tinha família, tem família. Roberto, você tem meio-irmãos. 3 deles. Eu os procurei ao longo dos anos, discretamente, apenas para saber sobre eles. Eles não sabem de você, mas eu sei deles. Seus nomes, onde moram. Eu escrevi tudo em uma carta, que está na gaveta da minha mesa de cabeceira. Se você quiser conhecê-los, se você quiser explorar essa parte de sua herança, você pode. É sua escolha. Roberto apenas balançou a cabeça, incapaz de formar palavras. Era demais. Tudo demais. Helena olhou para suas 3 filhas agora. Laura, Camila, eu sei que isso muda como vocês veem nossa família também. Você não é mais a filha mais velha de 2 irmãos inteiros, Laura. E Camila, você e Roberto são meio-irmãos, não irmãos inteiros. Mas eu imploro, não deixem que isso mude o amor entre vocês. Vocês foram criados como irmãos. Vocês são irmãos em todos os sentidos que importam. As semanas seguintes foram as mais difíceis que a família já havia enfrentado. Helena morreu 4 dias após a confissão, pacificamente durante o sono. O funeral foi estranho, carregado não apenas de luto, mas de confusão, raiva e uma sensação de traição que ninguém sabia como processar. Roberto ficou particularmente perdido. O homem que ele pensava ser seu pai estava morto há 5 anos. Agora descobria que seu verdadeiro pai biológico também estava morto, e ele nunca teria chance de conhecê-lo. Ele olhava para fotos antigas de Carlos, segurando-o quando bebê, e sentia uma mistura de amor e raiva. Carlos o amou como filho. Mas Carlos foi enganado. Todos foram. Laura lutava com seus próprios sentimentos. Ela havia idolatrado sua mãe. Helena era seu modelo de esposa fiel, mãe dedicada, mulher de princípios. Agora, ela descobria que sua mãe teve um caso extraconjugal, engravidou de outro homem e mentiu por décadas. Como reconciliar essas 2 imagens? Camila sentiu como se sua posição na família tivesse mudado. Ela sempre foi a caçula de 3 irmãos. Agora, era a única filha biológica de ambos os pais. Havia culpa nisso, como se ela tivesse algo que Roberto não tinha. E havia confusão sobre o que isso significava para seu relacionamento com ele. Os cônjuges e netos perceberam que algo havia mudado, mas os 3 irmãos mantiveram o segredo inicialmente, respeitando o desejo de Helena de que apenas eles soubessem. Mas segredos de família têm forma de vazar, especialmente quando carregam tanto peso emocional.
Foi Roberto quem finalmente contou para sua esposa, Márcia, 3 semanas após o funeral. Ele não conseguia mais carregar sozinho. Márcia ficou chocada, mas rapidamente se tornou sua rocha, ajudando-o a processar, a começar a procurar terapia, a decidir o que fazer sobre os meio-irmãos que agora sabia que existiam. Roberto decidiu, após muita terapia e reflexão, que queria conhecer os filhos de Eduardo. A carta de Helena continha seus nomes: Daniel, Fernanda e Lucas. Todos adultos agora, vivendo suas próprias vidas, sem ideia de que tinham um meio-irmão que sua mãe nunca mencionou. Com a ajuda de um advogado e muito nervosismo, Roberto os contatou. A reunião inicial foi incrivelmente estranha. Daniel, o mais velho dos filhos de Eduardo, estava cético, pensando que poderia ser algum tipo de golpe. Mas testes de DNA confirmaram. Roberto era de fato meio-irmão deles. A reação deles foi mista. Fernanda estava curiosa e aberta, ansiosa para conhecer esse novo membro da família. Lucas estava mais reservado, sentindo como se a memória de seu pai estivesse sendo manchada pela revelação de um caso que nem sabia que existiu. Daniel estava em algum lugar no meio, processando a complexidade de tudo. Lentamente, muito lentamente, Roberto começou a construir relacionamento com seus meio-irmãos. Não era fácil, havia muita bagagem emocional, muitas perguntas sem respostas, muito que nunca poderia ser totalmente entendido. Mas havia também conexão genética, semelhanças físicas e de personalidade que eram inegáveis, e curiosidade de conhecer família que não sabiam que existia. Laura e Camila apoiaram Roberto através disso, mas também lutavam com seus próprios sentimentos sobre a revelação. Laura eventualmente procurou terapia também, trabalhando através de sua raiva em relação a Helena, sua sensação de traição, sua confusão sobre como amar e honrar a memória de uma mãe que provou ser muito mais imperfeita do que ela jamais imaginou. Camila, curiosamente, foi a que chegou mais rapidamente a um lugar de aceitação. Talvez por ser a mais nova, talvez por ter sempre tido um relacionamento levemente diferente com Helena, ela conseguiu ver a situação com mais compaixão. Mamãe era humana, ela disse aos irmãos durante um jantar difícil, 6 meses após a morte de Helena. Ela cometeu um erro terrível, mas ela também dedicou o resto de sua vida tentando compensar. Ela amou o papai, ela nos amou. Ela foi boa mãe e boa esposa por décadas. Um erro não define uma vida inteira. Roberto olhou para sua irmã mais nova com gratidão. Mas foi um grande erro, um que mudou fundamentalmente quem eu sou. Mudou quem você pensava que era. Camila corrigiu gentilmente. Mas não mudou quem você realmente é. Você ainda é o mesmo Roberto, ainda é meu irmão, ainda foi criado por Carlos, que te amou incondicionalmente. DNA não determina família, amor determina. As palavras de Camila ajudaram. Não resolveram tudo imediatamente, mas plantaram sementes de cura que lentamente começaram a crescer. 1 ano após a morte de Helena, a família organizou pequeno memorial privado. Apenas os irmãos, seus cônjuges e os filhos de Eduardo que Roberto havia se aproximado. Eles se reuniram no jardim que Helena tanto amava, compartilharam memórias, boas e difíceis, e tentaram fazer paz com a mulher complexa que havia sido Helena. Roberto leu carta que havia escrito para Helena, sabendo que ela nunca ouviria, mas precisando dizer de qualquer forma: "Mamãe, eu estava tão bravo com você. Parte de mim ainda está. Você me mentiu minha vida inteira. Você mentiu para papai, para todos nós. E isso machuca de formas que ainda estou processando. Mas eu também estou começando a entender. Você estava assustada, jovem, presa em circunstâncias impossíveis. Você fez escolha que pareceu certa na época, mesmo que fosse errada. E então passou o resto de sua vida carregando aquele peso sozinha. Eu não sei se conseguirei perdoar completamente algum dia, mas estou tentando e estou grato por você ter me contado a verdade antes de morrer.
Você me deu escolha que você nunca teve, conhecer minha história completa. Obrigado por isso. Te amo, mesmo quando é complicado fazer isso. Não havia olho seco no jardim. Laura e Camila abraçaram Roberto, os três unidos em seu amor complicado por uma mãe imperfeita. Daniel, o filho mais velho de Eduardo, pediu para dizer algo. Eu nunca conheci Helena, e a história dela com meu pai. É difícil para mim também. Meu pai não era homem que teria casos, ou pelo menos eu não pensava que fosse. Mas eu conheci Roberto agora e não posso lamentar sua existência. Ele é meu irmão. E talvez o legado real disso tudo não seja o erro ou o segredo, mas as conexões que estamos formando agora, décadas depois. Família complicada ainda é família. Os anos continuaram passando. A revelação de Helena continuou reverberando através da família de formas grandes e pequenas. Roberto desenvolveu relacionamento genuíno com seus meio-irmãos, especialmente Fernanda, que se tornou amiga próxima. Seus filhos conheceram seus primos que não sabiam que existiam. Ramificações da árvore genealógica que haviam sido cortadas foram reconectadas. Laura finalmente chegou a lugar de perdão genuíno em relação a Helena. Levou anos de terapia, muitas conversas com seus irmãos e finalmente visitar túmulo de Helena para ter conversa honesta, mesmo que unilateral. Ela agora via sua mãe não como santa ou vilã, mas como mulher que amou, perdeu, cometeu erros e depois passou décadas tentando viver com consequências daqueles erros, enquanto ainda amava sua família da melhor forma que sabia. Camila escreveu livros sobre a experiência, mudando nomes e detalhes para proteger privacidade, mas explorando temas de segredos de família, identidade, perdão e a complexidade de amor familiar. Tornou-se best-seller modesto, ressoando com milhares de pessoas que haviam enfrentado revelações familiares devastadoras e precisavam saber que cura era possível. Roberto, 10 anos após a morte de Helena, refletiu sobre como sua vida havia mudado. Eu sou pessoa diferente agora do que era quando ela me contou, ele disse em entrevista para o livro de Camila. Não apenas porque agora sei minha história genética completa, mas porque fui forçado a confrontar complexidade de identidade, família e perdão. Aprendi que pessoas que amamos podem nos magoar profundamente e ainda podemos escolher amá-las. Aprendi que verdade, mesmo dolorosa, é melhor que mentira confortável. E aprendi que família é tanto sobre escolha quanto sobre sangue. A confissão de Helena no leito de morte mudou o destino de sua família para sempre, mas não da forma que eles inicialmente temiam. Sim, havia dor. Sim, havia traição. Sim, relacionamentos foram testados de formas que quase os quebraram. Mas também havia crescimento. Havia novas conexões formadas. Havia compreensão mais profunda de que todas as pessoas, mesmo aquelas que amamos e idolatramos, são fundamentalmente falhas, complicadas, humanas. Helena tinha razão sobre uma coisa. Roberto merecia saber sua história completa. E embora a verdade tenha sido devastadora inicialmente, ela também eventualmente o libertou. Libertou de viver baseado em mentira, mesmo que fosse mentira confortável. Libertou para formar relacionamentos com família que de outra forma nunca teria conhecido. E libertou para entender que identidade não é apenas sobre genética, mas sobre experiências, escolhas e amor. 15 anos após a morte de Helena, a família havia se expandido de formas que ninguém poderia ter previsto. Os filhos de Roberto e os filhos de seus meio-irmãos cresceram conhecendo uns aos outros. Reuniões de família agora incluíam ambos os lados, criando tapeçaria rica e complicada de conexões. E quando Roberto olhava para a foto de Helena em sua parede, ele não via mais apenas sua mãe ou apenas a mulher que mentiu. Ele via a mulher complexa que amou profundamente, errou gravemente,
carregou culpa silenciosamente por décadas e finalmente encontrou coragem nos momentos finais para dar o presente mais difícil: a verdade. Se essa história te impactou, se te fez pensar sobre segredos, família, perdão e complexidade do amor, deixa seu like aqui embaixo. Compartilha este vídeo para que mais pessoas entendam que famílias perfeitas não existem, mas famílias reais, complicadas, imperfeitas, podem ainda ser cheias de amor. E se inscreve no canal, porque aqui contamos histórias que importam, histórias sobre humanidade em toda sua glória bagunçada. A história de Helena nos ensina que segredos têm peso que eventualmente se torna insustentável, que verdade, mesmo dolorosa, pode ser caminho para a cura genuína. Que as pessoas que amamos podem nos decepcionar profundamente e ainda serem dignas de amor. E que família, em sua melhor forma, não é sobre perfeição, mas sobre permanecer juntos, mesmo quando revelações ameaçam rasgar tudo. Obrigado por ficar até o final. Esta foi história pesada, complexa, sem respostas fáceis. Até a próxima e lembre-se, todos carregamos fardos que outros não veem. Tenha compaixão.